A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos hoje estudar o Consolador, lição 12. Em João, no capítulo 14, no verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem seria esse outro Consolador? Quem falou isso aqui foi Jesus. E quem seria esse outro Consolador? Esse outro Consolador é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Então, nossa aula de hoje a gente vai falar bastante sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a missão do Espírito Santo. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e é considerado pessoa quem tem intelecto. Tem um versículo aqui, em João 14, no verso 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, intelecto é você ter sabedoria, inteligência, e ele é que vai nos ensinar, é ele que vai fazer com que a gente lembre a palavra do Senhor. Um outro aspecto é emoção. A pessoa ela tem emoção e o Espírito Santo também tem emoção, tem sentimento. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, não entristeçais. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele também se entristece, ele também se alegra. Então aí tem o que? Sentimentos, emoções. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entristecer o Espírito Santo, mas alegrar, né? Fazer o que ele determina, o que ele nos mostra, o que ele nos ensina, né? Para deixar o Espírito Santo alegre e, consequentemente, nossa vida também vai dar tudo certo, porque nós estamos seguindo a vontade de Deus por intermédio do Espírito Santo. Vontade. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Está lá em Atos capítulo 16, verso 6. Paulo ele queria pregar, né, num determinado lugar, mas o Espírito Santo o impediu, né? Falou, olha, não é esse momento, não é agora que você vai para aí, vai para outro lugar. Então ele tem vontade também. O Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E o que significa a Trindade? É um grupo de 3 pessoas semelhantes. No nosso caso aqui, a gente está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não são 3 deuses, né? Mas um Deus em 3 pessoas. Nós já conversamos um pouco sobre isso. E o Espírito Santo de Deus, né, ele possui aqui as mesmas características de Deus e Jesus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, santo e eterno. Essas são algumas características, mas ele é igualzinho. Não tem diferença nenhuma entre Deus, Jesus e Espírito Santo. E lembrando que eles são apenas um. Vamos lá. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuou na criação. Diz assim lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então lá desde o Antigo Testamento, no início de tudo, o Espírito Santo ele está presente na criação. Também no capítulo 1, no verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus está falando com o Espírito Santo e com Jesus. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Também na capacitação de líderes, né? A Bíblia destaca que o Espírito Santo ele era derramado de maneira especial sobre alguns líderes, sobre algumas pessoas lá de Israel. Vamos ver alguns exemplos? Moisés, por exemplo, né? O Espírito de Deus veio sobre Moisés dando autoridade, voz profética para realizar milagres. E este mesmo Espírito foi distribuído a 70 anciãos escolhidos para lhe assessorar. Moisés ele tinha que tratar de do povo, né? De todos os assuntos, tudo, de coisas pequenas às coisas grandes. Moisés tinha que julgar, Moisés tinha que aconselhar, e Moisés estava muito sobrecarregado. Então ele chamou 70 anciãos. E o Senhor deu o Espírito para ele também, para esses anciãos também, para que eles conseguissem julgar, né, com justiça, fazer tudo de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Está escrito isso lá em Números, no capítulo 11, no verso 16 e 17.
E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Então, quer dizer, o Senhor também deu, né, o Espírito Santo para esses 70 anciãos para estar ajudando a Moisés. Temos também Sansão, né? O Espírito de Deus selou Sansão desde o ventre da mãe dele e deu uma dádiva, que foi uma força sobrenatural. Sansão, ele tinha uma força fora do comum. Não vinha dele essa força vinha do Senhor. Muitas pessoas acham que a força de Sansão era do cabelo. Então, ali era, na verdade, um compromisso que tinha com Sansão, que Deus tinha com Sansão. Né? Olha, não vai cortar o cabelo e tudo mais. Mas quem dava essa força para ele era o Espírito Santo de Deus que atuava. O cabelo era um compromisso, era a forma, né, mais clara para ele saber que aquilo ali era uma aliança com ele, que ele tinha com Deus. E aqui tem um verso, né, lá em Juízes, no capítulo 14, verso 6, que diz, né, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, a própria Bíblia fala, né, que é o Espírito do Senhor que se apossou de Sansão. Não era a força dele, era algo sobrenatural. Vamos seguir. Também o Espírito Santo, ele atuava sobre os profetas. Vamos destacar aqui Samuel, né? Que ainda jovem, Deus chamava ele, né? Já falava com Samuel. Lembra daquela passagem que ele estava lá junto com o sacerdote Eli, né? E ele foi deitar e ele escutava Samuel, Samuel. E Samuel não tinha experiência, não sabia. Aí ele foi conversar com Eli, chegava, Eli, Senhor, o senhor me chamou? Aí ele, não fui eu. Depois Samuel vai de novo lá, Senhor, o senhor me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Ele fala, da próxima vez você fala, eis-me aqui, Senhor. E aí quando Samuel escutou, Samuel, Samuel, ele falou, eis-me aqui, Senhor. E ali começou, né, a aliança ali com Deus, Samuel conhecer mais o Senhor, ouvir a voz do Senhor, fazer o que o Senhor pedia, né? Então o Senhor revelava e instruía a Samuel para conduzir o povo. Diz assim, ó, em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 10 e 11. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, que lhe tinirão ambos os ouvidos. Quer dizer, o Senhor falou, olha Samuel, eu vou te usar, eu vou fazer algo em Israel. E vai ser por intermédio de você que eu vou estar falando com o povo. Também tinha o profeta Elias, né? A presença do Espírito Santo na vida de Elias era inegável, tanto por causa dos sinais que realizava, como pela fidelidade do cumprimento das palavras proféticas. Aqui em 1 Reis, né, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe era o rei, vive, ó Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ficou sem chover em Israel, né? Quando Elias falou aqui, ele falou para o rei Acabe, até que Elias orou novamente e voltou a chover. Agora vamos falar do Espírito Santo no Novo Testamento, né? O Espírito Santo e Jesus. Vamos começar por Jesus. No batismo de Jesus, nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba. Não é que as pombas são o Espírito Santo, ali foi um símbolo que o Senhor utilizou, né? E diz aqui em Lucas, no capítulo 3, no verso 21 e 22, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na hora que Jesus foi se batizar. E aqui vem um exemplo, né? Jesus, era João Batista que batizava para o arrependimento dos pecados e tudo. E Jesus, ele falou assim, não, ele deixou como exemplo. Se Jesus se batizou, nós também devemos nos batizar. E nós, da Assembleia de Deus, nos batizamos por quê? Por imersão, né? Quer dizer, a gente vai lá, desce as águas e sobe. Não é com aspergindo,
a água, não, é por imersão, porque foi da mesma forma que Jesus foi batizado. Bom, e aí, quando Jesus foi se batizar, o céu se abriu e ouviu uma voz, né? Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, era Deus falando, né? Que Jesus era filho dele e que ele tinha muito prazer de tê-lo. A descida do Espírito Santo, né? Aqui foi quando houve o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, né? Ele nasceu, morreu, ressuscitou, ficou um período aqui na terra e depois ele foi aos céus. E ele falou para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles permaneceram lá orando, buscando ao Senhor, até que um dia, né, foi no período de Pentecostes, o dia de Pentecostes, eles estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento veemente. Não é que entrou um vento, era um som, um barulho que estava vindo, né? E eles estavam assentados e eles começaram a falar em outras línguas. Né? E tinha pessoas de tudo quanto era cidade, falavam várias línguas. Se fosse nos dias de hoje seria assim, pessoas de vários países, né? E eles falavam outras línguas. E aí cada um ouvia na sua própria língua. É ali que foi o batismo com o Espírito Santo, né? Falar em línguas estranhas, línguas diferentes. E foi o revestimento de poder que a gente fala, né? Batismo com o Espírito Santo é isso, é ser revestido de poder. E a evidência disso é falar línguas estranhas. Também a missão, agora a gente falando da missão do Espírito Santo, né? Na salvação do ser humano, né? É apenas o Espírito Santo que consegue entrar lá no coração do homem, né? E fazer com que ele reconheça que ele está errado, que venha a ter arrependimento do pecado. É ele que convence o ser humano. Quando nós fazemos, por exemplo, o nosso culto ao ar livre, por exemplo, domingo agora a gente vai ter o culto ao ar livre, ali nós falamos, ali nós louvamos, mas quem entra no coração e faz com que aquela pessoa se arrependa, entenda que ela precisa pedir perdão, reconhecer Jesus, quem faz isso é o Espírito Santo, né? Mas nós temos o papel de fazer o quê? De divulgar, de falar, de pregar, de cantar, de falar para a pessoa que Jesus a ama. Mas quem vai fazer a outra parte é o Espírito Santo de Deus. E aí também vai muito da pessoa. Se a pessoa quer ouvir o Espírito Santo, se a pessoa vai deixar o Espírito Santo entrar, porque tem pessoas que escutam, o Espírito Santo vai lá, toca, mas ela não quer ceder. Né? Então, por isso que a gente fala salvação é individual, salvação é uma decisão. Mas que o Espírito Santo vai lá e toca no coração da pessoa sim. Lá em João, no capítulo 16, no verso 7 e 8, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aí nós temos a atuação do Espírito Santo na transformação do caráter, né? Após a salvação, o Espírito Santo ele continua a sua obra, né, na vida do crente. Ele vai moldando o caráter, ele vai orientando, ele vai pondo no coração aquilo que é certo. Lembra da aula passada que a gente estava comentando sobre isso, sobre a santificação? É o Espírito Santo que vai nos ajudando a fazer isso. E aí a gente começa a desenvolver o quê? O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Lembra que a gente comentou na aula passada que a santificação tem uma fase dela que é contínua, desculpa, gaguejei aqui. A gente tem as 3 fases, né? A inicial, que é quando a gente aceita Jesus. A gente tem a contínua, que é o que a gente está vivendo hoje, que é buscar a santificação, todo momento. E quem nos ajuda é o Espírito Santo. E aí a gente começa a desenvolver o quê? O fruto do Espírito. O amor, o gozo, a bondade, a benignidade. E a gente, cada dia, até que Jesus venha nos buscar, e aí a gente seja santificado por completo. Vai ter um corpo glorioso, a gente não vai pecar mais, a gente não vai sofrer mais. Também o Espírito Santo ele ajuda no quê? Na capacitação da igreja. É ele que dá o revestimento de poder, né, nos capacita, que a gente falou do batismo com o Espírito Santo. É ele que distribui os dons na igreja, os dons espirituais, os dons ministeriais. É ele que faz isso. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 7 e o verso 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo é o mesmo. Existem vários dons espirituais, os dons ministeriais, mas quem dá é o Espírito Santo para cada um conforme ele quer, conforme é útil para a obra do Senhor. Amém? E nós terminamos a nossa aula e vamos para as nossas perguntas. Quem é o outro Consolador, citado lá em João 14:16? Por que o Espírito Santo é uma pessoa? O que significa Trindade? Cite uma ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e cite uma ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Que Deus os abençoe e tenha uma ótima semana.